Bem, pegue seu smartphone. Quantas ações, quantos tipos de atividade você utiliza ele no seu dia a dia? Muitas. 10 anos atrás, a resposta não seria a mesma. O mundo mudou e essa mudança é visível na palma da nossa mão. Estamos chegando ao fim de 2019, nesta semana, e com isso vamos mudar a dezena no nosso calendário, o que vale um bom momento para fazermos um balanço dos anos 2010. É isso que nós vamos nos propor nessa semana especial aqui no Livres Notícia. Eu sou Mano Ferreira e para conversar sobre esses últimos 10 anos no Brasil e no mundo e os impactos das mudanças causadas pela tecnologia na nossa vida, eu estou acompanhado de Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Olá, Mano. Olá, todo mundo. E de Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. Fala, pessoal, tudo bem? Pessoal, nesses últimos 10 anos, como eu falei na abertura, nós vimos mudanças tecnológicas que transformaram completamente a vida das pessoas em todo o mundo. Hoje, nós temos acesso a um nível de informação absolutamente impensável alguns anos atrás, e muito porque, nos últimos 10 anos, nós vimos a popularização do smartphone, do acesso à internet em muitos países, inclusive no Brasil. Antes, a gente não tinha acesso à banda larga. E com isso, muitas ferramentas proporcionadas pela internet, pelo acesso ao smartphone, como Google, Wikipedia e várias plataformas que compartilham conteúdo, compartilham informação e, segundo alguns neurologistas, isso já tem causado mudanças até no modo de comportamento do cérebro humano. Hoje a gente armazena muito menos informação do que antes, porque afinal de contas, todas elas estão à disposição de uma busca no Google que nós fazemos com o celular na palma da mão, enquanto antes a gente precisaria lembrar em que enciclopédia, em que página, em que edição da enciclopédia, em que biblioteca estaria disponível. Enfim, isso significa, por um lado, uma democratização gigantesca de muitos aspectos, por outro, um desafio muito grande, porque, como todo o processo de ampliação de informação e de democratização de poder, no fim das contas, isso traz a necessidade de adaptações e um ritmo de mudanças muito mais acelerado, que causa medo em muitas pessoas, inclusive. Como vocês avaliam essas mudanças? O que é que vocês acham que nós temos mais motivos para sermos otimistas olhando as mudanças que aconteceram nos últimos 10 anos, ou o pessimismo fala mais alto? Eu acho que a gente continua discutindo a ferramenta e não o uso dela. Falar que tecnologia é boa ou ruim é a mesma coisa que dizer que um martelo é bom ou ruim, que um carro é bom ou ruim. Se você usar o carro para se locomover, ele é ótimo. Se você usar para atropelar a gente, ele é péssimo. O que acontece com essa invasão massiva da tecnologia no nosso bolso, na nossa mão, na nossa casa, nas nossas paredes o tempo todo, tem obviamente consequências positivas e negativas. A questão é olhar quais. Né? Assim, hoje a vida de qualquer um ela é facilitada enormemente pela quantidade de recursos que você tem em qualquer celular hoje. E há 10 anos atrás, o smartphone era uma raridade. Tinha aquela galera com o Trell da Palm que estava começando, mas na época todo mundo tinha celular Motorola ou Nokia, que hoje em dia ninguém tem. O famoso tijolão. O famoso tijolão, aquele Razr da Motorola que abria, assim, que era aquele negócio, 10 anos atrás. Que tecnológico, tem uma anteninha. Cabia no bolso. Não tinha nem anteninha, cabia no bolso, era flip. Tinha botão, o celular tinha botão, hoje não tem mais botão. Todas essas coisas mudaram muito rápido, e isso foi, obviamente, mudando o padrão de comportamento. Se você era um adolescente tímido no começo da década, você tinha que se cadastrar num site e pagar uma mensalidade para conhecer pessoas. Relatos pessoais aqui. Aconteceu com um primo meu. Aconteceu com um primo meu. Não confirma nem nega. Hoje em dia, qualquer um baixa o celular e tem lá os seus aplicativos com fotos rápido e tal, e acelerou o processo. Acho que tem uma coisa importante, assim, a tecnologia acelerou todos os processos. Né? Acelerou compra e venda, acelerou o encontro, acelerou a busca por profissionais, acelerou a exposição. Aí uma consequência negativa, assim, o fenômeno da hiperexposição. Falta de privacidade completamente, as pessoas perdendo muito a fronteira entre o privado e o público,
com muita clareza. Né? Eu acho isso um ponto muito interessante de reflexão, porque fazendo uma perspectiva mais histórica, um pouco mais alongada, é importante lembrar que uma das grandes conquistas que o liberalismo trouxe para a civilização humana foi a própria ideia de privacidade, né? Porque antes da modernidade havia uma ideia de que todos poderiam dar palpite sobre a vida de todos. Vale lembrar que a igreja exercia um poder sobre a vida íntima das pessoas muito mais acentuado, e que o liberalismo trouxe justamente essa noção de que existem coisas que a gente trata na esfera pública e existe a privacidade, aquelas coisas que nem o Estado, nem nenhuma coletividade deve ter o poder de impor sobre o indivíduo. Né? Então, o liberalismo trouxe a discussão sobre quais são as esferas que não devem ser subordinadas à vontade dos outros, onde a liberdade individual deve prevalecer. E as redes sociais trazem, talvez pela primeira vez de uma forma tão ampla na modernidade, de volta à exposição pública aspectos que antes eram próprios da vida privada, graças ao liberalismo. Isso traz um desafio, e talvez daí venha, por exemplo, a preocupação com o politicamente correto e com a ideia de que certos grupos políticos querem impor até o tipo de relacionamento. Essa semana estava vendo no Twitter até críticas ao que seria o amor neoliberal, né? Uma forma... Enfim, as pessoas voltaram a politizar tudo, né? E aumenta a patrulha, né? Assim, qual o vocabulário, qual o tipo de relacionamento, o tipo de foto, o tipo de adereço que você usa na foto, se é apropriação cultural ou não é, e tudo isso. Pois é, eu acho esse aspecto muito interessante. Um outro, e aí eu quero ouvir a opinião de Magno sobre isso, é que, sem dúvida nenhuma, a forma de trabalhar no século XXI não é mais a mesma. Isso traz mudanças muito profundas, e aí estou falando de formas muito mais velozes, mudanças no período de trabalho. Hoje as relações de trabalho são muito mais flexíveis. Graças à tecnologia, a gente tem ferramentas como Uber, Cabify, 99, enfim, todo o arsenal, Rappi, entregadores. Isso muda, sem dúvida nenhuma, a dinâmica de trabalho, e o mundo ainda não... O Estado, ao redor do mundo, principalmente no Brasil, não consegue se adaptar às necessidades com a mesma velocidade que a vida real se transforma. Há uma força política mais forte do que o conservador dos costumes, é o conservador econômico, né? Então, a gente tem esse grupo de pessoas largamente representado pela esquerda, mas boa parte da direita também é conservadora na economia, né? Então, a ideia de economia, a ideia de trabalho, a ideia de produtividade deles é uma ideia formada há 200 anos. Então, se você não está trabalhando da manhã até a noite numa fábrica, você não está trabalhando numa indústria, se você não está numa profissão clássica, você, para eles, é subempregado, você está vulnerável, você não está de posse da sua plenitude, você não está podendo desenvolver seu potencial, quando o que acontece, e há inúmeros dados que mostram disso, é que hoje o trabalhador é, em larga escala, mais flexível, o custo em horas de trabalho para ele adquirir coisas que são importantes para o seu conforto da sua família é menor, só que enxergar essa realidade exige menos conservadorismo econômico. Porém, diminuir seu conservadorismo econômico significaria admitir que as formas da relação de trabalho pensadas há 200 anos, as formas da relação de trabalho pensadas há 150 anos, publicadas em livros que já estão absolutamente empoeirados e ultrapassados, estavam erradas. E aí, quando que você começa a assassinar os seus heróis, né? Quando que você começa a admitir, olha, o meu herói foi um bom crítico da época, foi um bom cronista da época que vivia, mas era um péssimo vidente. O meu herói não conseguiu prever como as coisas estariam acontecendo no século XXI. E a verdade é que boa parte dos heróis dos conservadores econômicos não conseguiu prever
como a economia estaria no século XXI, que são negócios pulverizados. A gente tem 80%, 70% dos brasileiros são empregados em micro, pequenas e médias empresas. Então, a figura do grande empresário tão vilificada, olha, não tem a representatividade em nível de emprego hoje. É bem pequeno, o que aconteceu foi a dispersão. E a presença do que eles chamam hoje de gig economy, né? Que as pessoas vão e trabalham como freelancers, mas um freelancer menos glamourizado, porque não é uma pessoa... O freelancer e o cara da gig economy é praticamente a diferença entre o expatriado e o imigrante, né? O expatriado e o freelancer são pessoas de nível superior, pessoas educadas, e o cara da gig economy e o imigrante são os pobres. Então, hoje, você vê as pessoas que trabalharam a vida inteira de freelancers, né? As pessoas que da vida inteira foram PJ porque apreciavam a flexibilidade que aquilo daria, que gostavam de fazer home office, e hoje estão absolutamente desnorteados por verem os pobres fazendo a mesma coisa. Ora, nós temos, não é segredo para ninguém, uma crise de desemprego, nós temos pobres que desejam ou que precisam trabalhar de forma mais flexível, e agora a gente tem aí a classe dos educados, a classe dos mais ricos, absolutamente horrorizada com o pessoal que trabalha 12 horas por dia. Ora, muita gente trabalha 12 horas por dia, algumas com mais, algumas com menos glamour, mas é a realidade que a gente vive. Antes de avaliar se é a posição ideal que a gente gostaria, se são posições de empregos que existiriam no meu mundo ideal, a gente tem que pensar quais seriam as alternativas. E hoje, no Brasil, as alternativas aos empregos gerados pela gig economy são não empregos, né? Não seria ficar em casa. Pois é, uma coisa que eu acho bem interessante que as pessoas ignoram é que algo proporcionado por essas ferramentas é a diminuição do custo de encontrar clientes, né? Porque quando você tem uma rede social menos ampla e com pessoas de menor poder aquisitivo, é muito mais difícil você encontrar clientes para ter um tipo de trabalho assim do que quando você nasce de classe média ou rico e, enfim, tem um círculo social que demanda muito mais serviços. É um paternalismo absurdo, né? É de você presumir que a pessoa não sabe classificar as próprias necessidades ou está se sujeitando a alguma coisa. Olha, todo mundo se sujeita a alguma coisa. E aí depende do seu grau de instrução, da sua sorte, da sua... E do poder de barganha que você tem a partir da sua qualificação, da sua capacidade produtiva. E da narrativa que você conta, né? Assim, todo mundo quer trabalhar numa startup modernosa. Normalmente não paga tão bem assim no começo, você vai trabalhar 15 horas por dia, mas tem uma história que você conta, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer uma coisa disruptiva. Bom, isso é uma glamourização bacana. Vale também para quem é mais pobre, né? Assim, o cara trabalhar 14 horas, às vezes é necessário para ele dar para a família dele o que ele precisa, é o que ele acha que merece. Achar que do alto do nosso Olimpo moral a gente vai dizer para os outros, olha, não faça isso, é complicadíssimo. Agora, Magno criticou a característica de alguns que querem ser videntes de séculos acima. Eu não vou cair nessa armadilha, mas vou te pedir para dizer como nessa próxima década nós deveríamos adaptar a estrutura do Estado e das políticas públicas para lidar melhor com esse tipo de nova tecnologia e, enfim, fazer com que as pessoas possam ser mais livres dada essas mudanças. Eu acho que tem algumas coisas importantes. Assim, primeiro, o uso de dado massivo e integração com o máximo possível de bases de dados. Quer dizer, se você faz uma parceria com o Google, você consegue melhorar a qualidade dos sinais de trânsito da sua cidade, por exemplo. Ou se você faz uma parceria com, sei lá, uma Rápida Vida, você vai saber os pontos de maior consumo e de onde para onde está vendo esse comércio na cidade. O Waze ajudou muito mais o trânsito do que as velhas companhias de gestão do transporte. Sem dúvida nenhuma. E no Rio de Janeiro, lá atrás, fizeram parceria durante o Carnaval, por exemplo, que é quando você tem aqueles fenômenos de bloqueios não programados na cidade. Então, assim, uma gestão mais smart é importante, uma gestão que está na palma da mão da pessoa é importante, quer dizer, ter todos os serviços hoje no celular. Hoje você já tem título de eleitor eletrônico e tal, mas pagar imposto, por exemplo, que já é um negócio doloroso, né? Às vezes você tem que ir na Receita, DARF, é pouco... E a outra coisa é a simplificação. A simplificação dos processos é muito importante. As pessoas cada vez mais têm horror à fila, à burocracia, esse tipo de... A fila do banco era uma instituição cultural dos anos 80. Hoje ela é impensável.
Assim como esperar para pegar um táxi num aplicativo mais do que 10 minutos é impensável hoje. As pessoas ficavam meia hora na rua fazendo sinal para conseguir Houve um tempo em que havia muitas leis sobre o tempo de fila de espera em serviço. É uma das minhas crenças, é a crença mesmo, de que a grande estratégia para a gente derrubar algumas políticas públicas doidas é esperar que a tecnologia as derrube, né? Eu acho que alguns pontos são inviáveis de se discutir politicamente, algumas posições são tão impopulares no cenário político, seriam tão impopulares no Congresso Nacional que jamais seriam aprovados. Porém, se a gente deixar a tecnologia correr e fazer o seu trabalho, a gente vai deixar essas velhas coisas para trás e elas vão deixar de ser viáveis. A fila do banco, por exemplo. O melhor exemplo talvez seja a questão do monopólio dos táxis, né? Era impensável atacar uma categoria tão organizada e que, enfim, tinha interesses, inclusive com vereadores eleitos em muitas cidades, às vezes até deputados estaduais e federais. Grandes empresários com frotas de táxi. Pois é. E grandes políticos com frotas de táxi. Exatamente. Então... E o Uber foi uma tecnologia que transformou isso. Inclusive, o Livres lutou muito ao longo dos últimos anos para impedir as tentativas de cercear a liberdade de motoristas de aplicativo e usuários dos transportes por aplicativo. Inclusive, fomos autores de uma ação pela inconstitucionalidade das tentativas de proibição do Uber, que chegou até o Supremo Tribunal Federal, nos deu ganho de causa, e por isso nós vamos ver agora um trecho da participação do nosso associado e líder Rodrigo Marinho. Primeiro ponto, a lesão ao preceito fundamental. É óbvio que viola fortemente os preceitos fundamentais da nossa Constituição, da livre iniciativa, né, o artigo 5º da liberdade, artigo 1º da livre iniciativa, o artigo 170, a livre concorrência, ou seja, permitindo que quem quer que seja possa vir a operar no Brasil, da defesa do consumidor, permitindo que o consumidor escolha, e da busca do pleno emprego. Pessoal, esse foi o primeiro programa de uma série especial que estamos fazendo nesta última semana de 2019, primeira semana de 2020, sobre os impactos e as transformações ocorridas no mundo nos últimos 10 anos. E amanhã tem mais. Obrigado, Magno. Obrigado, Gontijo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, acompanhe nossas redes sociais e não esqueça de ativar as notificações, balance aí o sininho para nos acompanhar amanhã. Até já!